Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro nosso aqui na nossa sala de aula do Bíblia Fácil. Nós estamos estudando aí essa sequência de temas da Bíblia Sagrada, aprofundando o nosso conhecimento. E hoje nós vamos estudar a respeito daquilo que eu chamo de espinha dorsal das doutrinas bíblicas, que é a doutrina do santuário. A gente tem essa doutrina perpassando toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Apocalipse. O santuário, ele tem muitas coisas a nos ensinar. Tanto o santuário aqui da terra, aquele do Antigo Testamento, e os seus rituais, quanto o santuário celestial, que nós temos lá como modelo daquele da terra. E para isso, para estudar, eu estou aqui mais uma vez com os meus amigos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Já mandaram um abraço, já não devemos nada para quem está nos assistindo, né? Já mandaram os abraços todos. E a gente vai estudar a Bíblia mais uma vez. E para estudar a Bíblia, eu quero convidar você para a gente orar, tá bom? Se puder, feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra. E agora que nós vamos estudar esse assunto, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, nos unja, Senhor, com o Espírito Santo, para que possamos receber o recado que o Senhor deixou na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá pegar a Bíblia, porque o nosso tema hoje é santuário. Eu já falei para vocês em algum momento, nas semanas passadas, que Deus planejou uma relação pessoal com os seres humanos. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele os criou para que todo dia eles pudessem se comunicar, né? Havia um acesso livre entre o céu e a terra. Os anjos vinham aqui, é tanto que os anjos ficaram no Éden, guardando o Éden, depois do pecado. O próprio Deus descia para conversar com o casal. Deus queria essa relação próxima, né? Embora Ele fosse o Deus do universo, embora Ele não tivesse falta de nada, afinal de contas Ele é Deus, e a definição de Deus é alguém completo, mas Ele queria se relacionar conosco. Mas infelizmente essa relação foi atrapalhada pelo pecado. E a gente lembra daquele texto que nós já lemos, de Isaías 59:2, que diz que os nossos pecados fizeram separação entre nós e o nosso Deus. Então esse contato direto foi interrompido por uma escolha nossa, né? O que mais deixa a gente intrigado é que foi o ser humano que escolheu não se relacionar face a face com Deus. Mas Deus criou um sistema didático e de aproximação com a humanidade. É um sistema didático porque através daquele sistema de sacrifícios, de rituais, Deus estava ensinando a salvação para os seres humanos, mas também é um sistema de aproximação, porque era uma forma de Deus estar fisicamente presente no meio do seu povo. Esse sistema é o sistema do santuário do Antigo Testamento. Nós tínhamos lá a tenda, essa aqui é uma réplica, uma tenda com 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo, um pátio com uma pia de purificação e um altar de sacrifício, né? E ali ao redor, a gente vai ver uma cena depois, uma simulação, ao redor ficavam as tribos de Israel. E essa tenda ficava no centro do acampamento. E tem muita simbologia nisso, a gente vai ver mais na frente. Então vamos começar aqui vendo as instruções de Deus a respeito do seu santuário na terra. Êxodo capítulo 25, versículo 8, vai nos dizer qual foi a instrução de Deus para Moisés. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Êxodo 25, 8. Você achou, Helenildo? Por favor, você pode ler? Êxodo 25, 8. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Muito bem, então, olha o desejo de Deus. Me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Gente, só um parênteses aqui dessa atitude de Deus.
para mim, é talvez um dos aspectos mais sublimes do nosso Deus. Porque os seres humanos, quando alguém nos ofende, alguém faz alguma coisa contra nós, a nossa tendência é não querer mais proximidade com essa pessoa. A gente perdoa às vezes, a gente releva o que foi feito, mas a gente já não tem aquela proximidade que tinha antes. Mas Deus não. Nós ofendemos a Deus. O pecado é ofensivo contra Deus. E a humanidade ofendeu a Deus desde Adão e Eva e depois os outros seres humanos. Mas mesmo assim, Deus faz questão de habitar no meio de nós. Né? De habitar no meio de nós. Isso demonstra o grande amor que Deus tem para com cada um de nós. E não importa o que a gente faça, não importa o que a gente deixe de fazer, o amor de Deus por nós não diminui. De jeito nenhum. Você está me assistindo de casa, talvez você me assiste de dentro de um hospital, ou você, de alguma forma, entrou em contato com essa mensagem de dentro de um presídio, não sei. E talvez você pense que Deus abandonou você, que o amor de Deus não chega para você, porque você fez alguma coisa muito errada. Escuta o que eu estou te dizendo. Nada do que você faça vai diminuir o amor que Deus sente por você. Nada. Porque Deus nos ama com todo o amor que Ele tem. Aliás, com todo o amor que Ele é. Porque a Bíblia diz que Deus é amor, em 1 João 4,8. Então, Deus quis habitar no meio de nós. E aí a Bíblia, ela tem algumas coisas importantes sobre o santuário celestial, sobre o santuário terrestre. Antes disso, Mateus quer fazer uma pergunta ou uma contribuição. Então, pastor, você falou sobre nada, né, que a gente faça que possa ofender a Deus. Quer saber qual é a posição do Senhor quanto à blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que a Bíblia... Não, isso é real. A Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo, lá nos Evangelhos, ele é imperdoável. Mas aí, o que eu estava falando é que o amor de Deus não diminui. Mesmo pelos perdidos, o amor de Deus é pleno, Ele ama com todo o amor. O pecado contra o Espírito Santo é aquele pecado insistente, aquele pecado do qual você não se arrepende mais. E como é que isso acontece? Paulo tem uma expressão interessante, que ele fala de uma mente cauterizada, ele fala para Timóteo. Uma mente cauterizada é uma mente que a gente poderia dizer, numa palavra mais simples, encaliçada. Você vai cometendo o pecado e vai repetindo o pecado, e o Espírito Santo vai falando com você, e você não se arrepende, você vai repetindo, e você vai se acostumando com o pecado, até chegar um momento que você não escuta mais a voz do Espírito Santo. E por não escutar mais a voz do Espírito Santo, você não se arrepende do pecado, e por não se arrepender do pecado, não tem perdão. Então, todos os pecados para os quais nós temos arrependimento, existe perdão. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado que nós insistimos tanto nele, que a gente bloqueou a fala do Espírito Santo na nossa mente. Mas mesmo essa pessoa que cometeu o pecado contra o Espírito Santo, continua sendo muito amada por Deus, porque Ele ama com todo o amor que Ele tem. Aliás, o que vai fazer diferença no final não é se nós somos amados por Deus, é se nós amamos a Deus. Porque Ele continua amando todo mundo, inclusive aqueles que se perderão. Esse pecado contra o Espírito Santo, pelo contexto que está, eu não me lembro agora em qual passagem que está, não é você atribuir ao demônio aquilo que é obra do Espírito, porque eu acho que essa passagem foi quando Jesus disse para... Quando os fariseus acusaram ele de ser servo de Beelzebul, né? Isso, assim, olha, todo pecado será perdoado, mas aquele contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Exatamente. Foi nesse contexto, né, de atribuir ao demônio, ao diabo, aquilo que era obra do Espírito Santo, né? Também. O contexto bíblico é esse, né? Mas o pecado contra o Espírito Santo é o pecado do qual não se arrepende. No caso dos fariseus, eles estavam insistindo nesse pecado de acusar Jesus de não ser Deus. Então, o contexto é realmente esse, mas o pecado do Espírito Santo é aquele contra o qual, o que vai além, aquele que a gente insiste e não tem mais arrependimento, que a gente para de ouvir a voz do Espírito. Vamos voltar aqui. Como é que Deus considerava o santuário terrestre? Vamos ler Êxodo 25, nós já estamos em Êxodo 25, 9 e 40, e depois nós vamos lá para Hebreus, tá bom? Eu coloquei os textos aqui na tela, para a gente adiantar o nosso estudo aqui,
mas eles estão na sua Bíblia, você pode conferir. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então aqui primeiro, o santuário terrestre foi feito a partir de um modelo que Deus deu, ok? Tenha cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado lá no monte. Então, primeira informação importante é que o tabernáculo da terra não foi feito a partir das ideias de Moisés, nem de Arão, e nem de ninguém da terra, mas um modelo que Deus havia dado. E agora Hebreus 9, 23 e 24 diz assim: portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios. Só uma pausa aqui, Paulo está falando dos sacrifícios que aconteciam todo dia no tabernáculo na terra. Então ele está dizendo que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então veja, Moisés disse que o santuário foi feito a partir de um modelo apresentado. E Paulo está dizendo aqui aos Hebreus que existe um santuário no céu, que é do qual o da terra é cópia, ok? E que os sacrifícios feitos na terra não purificavam o santuário celestial. Foi preciso um sacrifício superior, que é o sacrifício de Cristo. Então, a gente vai entender isso com mais calma, mas só para deixar isso já na mente de vocês. As coisas que aconteciam no santuário da terra, elas eram todas simbólicas para que nós entendêssemos realidades celestiais. Então, quando você olha para o sacrifício do cordeiro, para o sacerdote, para os móveis do santuário, para os locais do santuário, né? Você tem o lugar santo, o lugar santíssimo, tudo isso tem uma simbologia. E uma simbologia que aponta para alguma coisa maior, como disse o apóstolo Paulo. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da estrutura do tabernáculo na terra. Ele ficava mais ou menos assim, olha, que é uma representação gráfica, e Êxodo 33, 7 chama esse lugar de tenda do encontro. Era o lugar onde as pessoas iriam encontrar-se com Deus. Então tinha a tenda, e dentro da tenda 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo, a gente vai já ver numa imagem mais aberta, e no pátio você tinha o altar de sacrifício e a pia de purificação. Tudo isso tem uma simbologia muito forte, que a gente vai ver daqui a pouco, porque agora eu vou dar uma pausa e vou oferecer para você um material que vai te ajudar a ter mais clareza a respeito desse e de outros assuntos. Eu sei que o conteúdo que eu estou dando aqui é um conteúdo muito grande para o pouco tempo que nós temos. Então você pode estudar com mais calma com esse material. O Guia de Estudos da Bíblia, A Procura da Verdade. Aqui tem todo o conteúdo que eu estou dando aqui, de maneira didática, bem organizada, com textos de explicação e os textos bíblicos. E esse material pode ir para a sua casa de graça, você não vai pagar nada por ele. Nem o valor de produção, nem o valor de envio, porque tudo isso foi pago pelos anjos da esperança, que são as pessoas que acreditam no nosso ministério e, portanto, financiam, contribuem com o nosso trabalho. Obrigado a você que é anjo. E você que quer esse material, entra agora no site novotempo.com/Bíblia Fácil. novotempo.com/Bíblia Fácil, e lá você vai poder pedir o seu guia de estudos da Bíblia e vai recebê-lo pelo correio sem custo algum, tá bom? Vamos avançar no nosso estudo. Você quer falar, Elenilton? Quero Pode falar. uma pergunta. Sim. O senhor disse que o santuário aqui na terra é para a purificação dos pecados, Sim. né? Era essa a função dele. E que ele é cópia do santuário celestial. Mas no céu não existe pecado. Não existe pecado. Qual o sacrifício que teria que ser expiado no céu? Ok. Eu tenho essa dúvida antiga e eu quis fazer aqui, pessoal. Você aguarda alguns minutos para eu chegar lá? Aguardo. Aguarda? Realmente, no céu não tem pecado, mas os nossos pecados são simbolicamente lançados no santuário celestial. A gente chega lá, tá bom? Vamos lá, então,
Aqui você tem o acampamento, ok? Então ficava assim, ó, todo o povo de Israel ia se deslocando no deserto, e quando eles paravam, aí os levitas montavam o santuário aqui, o tabernáculo. E tinha lá, como eu falei, o altar de sacrifício, a pia e a tenda. E o acampamento, as outras tribos ficavam acampadas ao redor. E mais perto do santuário, a tribo de Levi, que eram os levitas, aqueles que cuidavam do templo. E isso aqui já tem uma simbologia muito forte, porque Deus ficaria no centro. A tenda do encontro ficava no centro do acampamento, indicando que Deus deveria estar no centro da vida do povo, assim como deve estar no centro da nossa vida. Essa representação do tabernáculo é muito significativa para a gente, porque se Deus não for o centro da nossa vida, Ele não vai estar nos cantos. Ou Deus está no centro da nossa vida, ou Ele está fora dela. Né? Porque um cristão que coloca Deus no cantinho, na verdade, ele tirou Deus da vida. Deus precisa estar no centro para decidir, para nos ajudar a decidir as melhores coisas. E como era o tabernáculo por dentro? Que tem uma representação gráfica. Então a gente tem lá a parte externa, né, que tem o altar de sacrifício, onde o cordeirinho era queimado. Depois a pia de purificação com água lá dentro. E dentro da tenda, assim, ó, você tem o candelabro com 7 velas, né, e aí você tem toda uma representação para Jesus, porque Jesus é a luz da vida. E aqui você tem um candelabro com 7 velas. O número 7 na Bíblia é o número da perfeição. Do lado de lá você tem uma mesa com 12 pães sem fermento, representando ao mesmo tempo as 12 tribos de Israel e o sustento que Deus dava para as 12 tribos, e também representando Cristo, que disse que era o pão da vida. Mas aqui perto da cortina, tem o altar de incenso. E era queimado o incenso aqui toda hora, e a fumaça do incenso ia para o lugar santíssimo, representando as orações e a intercessão também. Não é? E aqui no lugar santo, ou melhor, no lugar santíssimo, aqui é o lugar santo, no lugar santíssimo tem a Arca da Aliança, o propiciatório, que é a tampa da arca. Você tem os 2 querubins de ouro, e no meio dos querubins aparecia o Shekinah. O Shekinah era a presença de Deus, uma luz que representava a presença de Deus. E dentro da arca tinha as tábuas dos 10 mandamentos, uma amostra do maná e a vara de Arão do lado. Então, essa era a estrutura física do santuário. E tudo isso aqui aponta para Cristo, né? Já falei para vocês, o altar de sacrifício apontava para Jesus como nosso sacrifício. A pia de purificação, representando Jesus, a água da vida, que nos purifica. O candelabro, Jesus, a luz do mundo. Os pães, Jesus, o pão da vida. O altar de incenso, a intercessão de Cristo, as orações nossas que sobem para o santuário celestial. E a Arca da Aliança com o Shekinah, que era a presença de Cristo entre o povo. Então aqui tem um sistema didático. Através dele, Deus ensinava o plano da salvação. Muito bem, o que simbolizava a morte do Cordeiro e, consequentemente, a morte de Cristo? Antes da gente ler o texto, deixa eu só explicar uma coisa que passou, mas eu preciso explicar. Todos os dias, o pecador trazia um animal para ser sacrificado no santuário. Quando alguém pecava, como é que ele fazia para pedir perdão pelo pecado do Antigo Testamento? Ele pegava um cordeiro, uma ovelha. Se fosse uma família muito pobre, poderia trazer uma pombinha, uma rolinha. E eles entregavam para o sacerdote fazia o sacrifício desse animal, derramava o sangue e pegava uma parte do sangue e jogava no lugar santo, simbolizando que os pecados daquela pessoa que levou o animal passaram para o animal e do animal passaram para o tabernáculo. Tá? Esse movimento é importante de compreender. Então, o pecador trazia o animal, confessava o pecado na cabeça do animal. O animal era morto. E o sangue do animal era aspergido na cortina do lugar santo, que separava o santo do santíssimo. Por quê?
porque o pecado daquela pessoa foi transferido para o santuário. E o santuário ia ficando contaminado pelos pecados. Em algum momento do ano, ele seria purificado, tá bom? Eu vou chegar lá, tenha calma. E aí, depois desse sacrifício, seguia com todos os rituais. Então, agora sim, o que simbolizava a morte do Cordeiro? E, consequentemente, a morte de Cristo. Vamos para Hebreus capítulo 9. Hebreus é um livro muito importante para a gente entender essa doutrina do santuário. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus 9, 22 diz assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então, a morte do Cordeiro lá no santuário simbolizava o perdão que era oferecido para as pessoas. E agora vamos para Isaías 53. Esse texto que é tão bonito, tão significativo, de Isaías 53, falando sobre Jesus, né, profeticamente sobre a morte de Jesus. Isaías 53, versículo 5. Olha o que diz. Mas ele, falando de Cristo, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, a morte do Cordeiro, que acontecia todo dia no santuário, apontava para a morte de Cristo. E a gente precisa começar a fazer esses paralelos. Porque se a morte do Cordeiro apontava para a morte de Cristo, se as coisas do santuário apontavam para realidades espirituais maiores, o que vocês acham que simbolizava o altar de sacrifício? Qual seria a correspondência do altar de sacrifício, já que foi onde o Cordeiro morreu? A cruz. Entende? O altar de sacrifício simbolizava a cruz, onde o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu. Aqui estão os textos. E aí, queridos, chegava o dia que era o ápice das cerimônias do ano todo, que era o chamado Yom Kippur, ou o dia da expiação. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Levíticos capítulo 16. Levítico capítulo 16. Vamos lá, para a gente entender o que era o Yom Kippur. Levítico 16. Aqui nesse capítulo, em Levíticos 16, tem uma explicação sobre o dia da expiação. Antes da gente ler, deixa eu dar um panorama geral aqui. O que era o dia da expiação? Um dia no ano, no qual o santuário seria purificado. Vocês lembram que eu falei para vocês que o sangue do cordeirinho era jogado no lugar santo, e aquilo ia contaminando o santuário. Os pecados iam contaminando o santuário. Então, um dia do ano, o santuário seria purificado. E como é que acontecia isso? O sumo sacerdote, naquele dia, entrava no lugar santíssimo, ou seja, o sacerdote entrava todos os dias no lugar santo, mas no lugar santíssimo só o sumo sacerdote, que entrava nesse lugar no dia da expiação, uma vez por ano. E agora sim, vamos ler os textos. Levítico 16, 8 a 10. O que acontecia nesse dia? E lançará sortes quanto a 2 bodes, um para o Senhor e a outra para Azazel, ou outro para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Esse bode para Azazel, ele tem um significado muito especial. E aí eu quero que vocês tentem abstrair aqui. A gente vai ver os significados. O dia da expiação, ele aponta para o final do processo. Não é a última festa ainda, porque depois tem a dos tabernáculos, mas aponta para o final. E esses 2 bodes, eles representam Cristo e Satanás. Você vê que no dia da expiação muda, não é mais uma ovelha, são 2 bodes. O bode para o Senhor, ele vai ser sacrificado, porque Cristo foi sacrificado pelos nossos pecados.
O outro bode, chamado aqui de bode para Azazel, ele não vai ser sacrificado, ele vai ser lançado no deserto, para morrer no deserto. Veja, tem um paralelo muito bonito isso com o milênio. Nós vamos estudar mais na frente, mas eu vou adiantar para vocês. Durante o milênio, Satanás será solto num deserto. Só ele, sem ninguém para tentar. Só ele e seus anjos. Então, o bode para Azazel aponta para o milênio, quando Cristo vai estar no céu com os salvos e Satanás estará no deserto, nessa terra deserta. Então vejam que tudo isso tem um significado espiritual. Vamos ler Levíticos 16, 20 a 23. Levíticos 16, 20 a 23 diz assim: Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente do povo o bode vivo. Então veja, só um detalhe aqui. A propiciação, o perdão pelos pecados, acaba com o sacrifício do bode para o Senhor. O bode vivo, o bode para Azazel, não faz remissão de pecados. Não faz. Ele recebe os pecados como um símbolo da culpa de Satanás. Mas quem faz propiciação está aqui na Bíblia, versículo 20, é o bode que morre. Versículo 21. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo, o para Azazel, e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Então esse segundo bode, o bode vivo, aquele que é o bode para Azazel, ele recebe essa carga dos pecados porque ele simboliza Satanás, que no final das contas será penalizado por todos os pecados que ele incentivou e fez com que as pessoas cometessem. Esse é o dia da expiação. No dia da expiação, nós temos o final de tudo. Tá? Eu vou parar aqui, a gente vai para o intervalo agora, mas eu só queria deixar vocês com o intervalo, com esse pensamento. O dia da expiação é um dia muito importante, porque naquele dia os pecados do santuário terrestre seriam purificados, ou o santuário terrestre seria purificado dos pecados que foram acumulados ao longo de um ano inteiro. Tudo isso tem um significado espiritual muito grande, muito importante para a gente. Então não sai daí, quer ir beber uma água, vai rapidinho e volta, porque a gente volta já já com Bíblia Fácil. Através da Igreja Adventista, que eu pude entrar em contato, solicitar os estudos bíblicos e me capacitar cada vez mais, compreender em muita profundidade aquilo que ainda não conhecia por 47 anos. Que Deus abençoe você. Parabéns à TV Novo Tempo, à Igreja Adventista. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado pelo seu depoimento. E você viu aí, né? Ele pediu um guia de estudos da Bíblia e recebeu. E se você pedir esse guia de estudos da Bíblia, você também vai receber. E é de graça, é um presente nosso. Nós vamos enviar para a sua casa, porque todos os custos já foram pagos pelos Anjos da Esperança. Esse guia, A Procura da Verdade, é o material didático dessa nossa temporada aqui. Então é só você pedir que nós vamos enviar. Entra no site novotempo.com/Bíblia Fácil, faz o seu cadastro e a gente vai mandar para a sua casa de graça. Eu quero agradecer aos Anjos da Esperança por nos ajudarem a enviar esse material de graça para a casa das pessoas. E também quero agradecer ao Espaço Viva, que é o local que está hospedando os nossos queridos aqui. É um lugar que tem uma natureza exuberante e ensina você a ter um estilo de vida saudável. Então, se você quer conhecer mais o Espaço Viva, entra aqui nas redes sociais, nos contatos deles, vale a pena, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Então, só recapitulando o que a gente viu, o dia da expiação, no dia da expiação tem 2 bodes, ok? Tem um bode que é para o Senhor e o bode para Azazel. O bode para Azazel, ele não faz expiação, ele não faz propiciação pelo pecado. O texto de Levítico capítulo 16 é bem claro.
quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para frente o bode vivo. Então, primeiro acontece todo o processo de propiciação, de perdão. Quando acabou tudo isso, aí vem o bode vivo, que representa Satanás, que vai levar sobre si todos aqueles pecados que foram retirados do santuário, ele vai levar como culpado. É um símbolo de Satanás. Muito bem. Lá em Apocalipse capítulo 15, versículo 5, João viu um santuário no céu. Ele disse: depois disso olhei e vi que se abriu no céu o santuário, o tabernáculo da aliança. Então veja, a Bíblia toda nos ensina que tinha um tabernáculo na terra e que esse tabernáculo era um modelo do céu. E agora João afirma aqui em Apocalipse claramente que ele viu um santuário, um tabernáculo da aliança no céu. Ok? Então, olha, os rituais do santuário terrestre apontavam para uma realidade eterna. Você quer ver? 1 Timóteo 2,5 diz assim: assim como o sacerdote no santuário terrestre, Cristo é o nosso mediador no santuário celestial. Nós podemos ver isso em 1 Timóteo 2,5. Então vamos fazer um resumo aqui. A morte do Cordeiro apontava para a morte de Cristo. Os móveis apontavam para Cristo. Nós vimos lá, né? O castiçal com 7 lâmpadas, a mesa com os pães e tudo mais. O sacerdote apontava para Cristo. O sumo sacerdote apontava para Cristo também. E o Yom Kippur, o dia da expiação terrestre, apontava para o dia da expiação profético. Todos os rituais, todas as coisas do santuário terrestre têm um paralelo maior espiritual. E agora eu quero tratar com vocês sobre esse sumo sacerdócio de Cristo lá no santuário celestial. Se o sumo sacerdote entrava no santuário terrestre, no Santo dos Santos, o nosso sumo sacerdote também entrou no santuário celestial, no Santo dos Santos, em algum momento. Quando foi isso? Vamos lá para Daniel, capítulo 8, versículo 14. Eu coloquei o texto aqui na tela, você pode ler na sua Bíblia aí também, vai conferindo, tá bom? Daniel 8,14, numa das visões de Daniel, ele vê o povo de Deus sendo massacrado, ele vê o povo de Deus sendo perseguido, e aí ele faz uma pergunta para o anjo. Ele diz: até quando isso vai acontecer? Até quando o santuário vai ser profanado? E aí o anjo responde: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Veja que Daniel estava falando de uma realidade espiritual, uma realidade superior, celestial. E ele usa a expressão santuário purificado, que era a expressão do santuário terrestre. E ele diz que depois de 2.300 tardes e manhãs, isso aconteceria. Então a gente precisa saber o que são essas 2.300 tardes e manhãs, quando começa, quando termina, porque a gente vai ter a data da entrada de Jesus no santuário celestial, no Santo dos Santos. Vamos então para a Bíblia? Primeiro a gente tem que descobrir o que é uma tarde e uma manhã. Se a gente vai para Gênesis capítulo 1, o que era uma tarde e uma manhã? Era um dia, ok? Um dia. Aí a gente vai para Números 14 e Ezequiel 4. Aqui estão os textos, ó. Em Números 14 diz assim: durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Então, na profecia, um dia corresponde a um ano. Você tem Ezequiel 4:6 que diz a mesma coisa, tá certo? Ele diz um dia para cada ano. Então, quando nós estamos tratando de temas proféticos, cada dia corresponde a um ano profético. E lá, o texto de Daniel 8,14 diz que seriam 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 dias. Portanto, Daniel 8,14 está falando de um período de 2.300 anos. Beleza? Está tudo bem aí em casa? Está dando para compreender? Na profecia, cada dia corresponde a um ano. Muito bem. Então, a que tempo se refere essa visão de Daniel 8,14? Será que era para os dias dele?
Porque se fosse para os dias dele, seriam 2.300 dias à frente. Mas olha o que diz Daniel 8:26. A visão das tardes e das manhãs, ou seja, essa visão que a gente acabou de ler em Daniel 8:14, que você recebeu é verdadeira. Cela, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Algumas versões dizem a dias muito distantes. Então não era para o dia dele, não era para os dias dele. Eram para dias que viriam muito depois. Por isso que a gente confirma os 2.300 anos para frente. Ok? Vamos lá. Agora vamos para saber quando começa essa visão. Você está com a sua Bíblia aberta? Eu vou abrir a minha Bíblia aqui para ler esse texto aqui com a Bíblia aberta. Daniel, capítulo 9. Em Daniel, capítulo 8, Daniel pergunta ao anjo, e o anjo diz: depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. E agora, quando é que começam essas 2.300 tardes e manhãs? Daniel, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 21. Daniel 9, 21. Diz assim: enquanto eu ainda estava em oração, se você olhar o capítulo 9, o começo do capítulo 9, Daniel está orando, porque ele ficou aflito. O anjo disse para ele 2.300 tardes e manhãs, e ele não sabia o que era. E ele foi orar, e ele foi pedir a Deus para esclarecer, e aí chega aqui no 21. Ó. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, ou seja, foi o anjo que disse para ele, até 2.300 tardes e manhãs, o anjo que eu vi na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. E aí o versículos 23 a 27 agora, diz assim: assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. E agora ele vai começar a explicar. Versículo 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo, a sua cidade santa, e a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Altíssimo. Vamos lá. Quando o anjo começa a explicar a visão, ele diz assim: 70 semanas estão decretadas. Alguém tem uma palavra diferente aí? Algumas Bíblias dizem assim: 70 semanas estão determinadas. A palavra aqui é a palavra shatak, do hebraico. E essa palavra significa cortada. Então, o texto está dizendo assim: 70 semanas serão cortadas para o povo judeu. Ou seja, a profecia começa com um período de 70 semanas que seriam dedicadas aos judeus. Guarda essa informação aí, que a gente vai compreendendo mais um pouquinho. Tá bom? Então, o anjo está falando da visão completa. Quando ele fala de visão, ele está usando a palavra hebraica shazon, que é a visão completa, tá bom? Muito bem. E aí a gente já leu Daniel 9, 23. Então aqui eu trouxe um gráfico. Vejam, queridos, esse assunto é muito extenso. Eu queria ter tempo aqui para a gente ficar 2 horas conversando sobre isso, mas não dá. Então eu trouxe o gráfico para a gente poder ter uma ideia geral dessa profecia. Cláudia, você quer falar? Eu tenho uma dúvida. Sim. Porque eu tive um estudo com um adventista e a pessoa não soube me sanar essa dúvida, né? A questão de 1844, da ascensão de Cristo no santuário. Mas quando Jesus morreu, ele não ascendeu aos céus? Ele ascendeu aos céus. Qual a diferença dos céus e o santuário? Você lembra do santuário terrestre? Ele tinha 2 compartimentos, certo? O lugar santo e o lugar santíssimo. Em 1844, Jesus entra no lugar santíssimo para fazer expiação pelos pecados. Mas Jesus já estava no céu e já tinha acesso ao santuário, ao lugar santo, onde o sacerdote ficava antes do dia da expiação. Você vai conseguir entender quando eu chegar mais forte no dia da expiação. Guarda aí essa informação, tá bom? Então vamos lá, ó. A profecia começa com 70 semanas. E quando começa essa profecia? Eu não li esse texto para vocês, mas é importante ler. Volta lá em Daniel capítulo 9, por favor. Daniel capítulo 9. Aqui, ó, no versículo 25.
Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, o príncipe, venha, até que o ungido, o príncipe venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então aqui, quando começa a profecia? Começa no dia que sai o decreto para reconstruir Jerusalém. E de acordo com Esdras, capítulos 6 e 7, esse decreto sai no ano 457. Então a gente tem a marca inicial da profecia, 457 a.C. Aí ficou fácil. A gente conta 70 semanas. 70 semanas são 490 anos, que acaba no ano 34. Só que se você continuar lendo a profecia, a gente infelizmente não tem tempo de ler tudo aqui, ele vai dizer que uma semana antes vem o ungido, e dá exatamente no ano 27, quando Jesus foi batizado. Na metade da semana, vem o fim do sacrifício, a morte de Cristo no ano 31. E no final das 70 semanas, acontece o fim do tempo de graça exclusivo para os judeus. O que acontece no final das 70 semanas? O apedrejamento de Estevão e o início do ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começou a pregar para os gentios. Até o ano 34, quem queria ser salvo tinha que entrar para o povo judeu, tinha que se converter ao judaísmo. Mas quando terminaram as 70 semanas e acabou esse período de graça para os judeus, exclusiva, agora o evangelho foi estendido para todos, através do episódio do apóstolo Paulo. Muito bem. A gente tem então 490 anos até o ano 34. E aí é só questão de matemática agora. Eu não sou um bom matemático, então fiz contas na calculadora, já aviso. Mas só faltam agora 1.810 anos para terminar as 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos. Pode falar. Partindo da premissa que esse decreto, né, contando essa data, aí chega realmente nesses 2.300 tardes e manhãs. Mas o que me faz a crer que esse decreto é o correto a ser considerado como parte de início da contagem do tempo? Aconteceu mais de um decreto. Os decretos anteriores foram promulgados, mas não começou a reconstrução de Jerusalém. Esse terceiro decreto foi o único que teve efetividade, quando realmente começou a reconstrução. Então a gente considera esse decreto porque ele foi aquele que teve efetividade. Os anteriores a ele não tiveram. Porque se considerar os anteriores, não vai conseguir chegar nessa data, né? Isso. E aí você tem uma outra marca que é importante, que é a morte de Cristo. A morte de Cristo está fincada no ano 31. E o apedrejamento de Estevão está fincado no ano 34. Então, se você contar voltando, você também chega ao ano 457. Então, indo ou voltando, você chega nessa data de início. Daqui para frente, mais 1.810 anos, chega em 1844. E aí, nos cálculos, a partir do dia da expiação, o dia 22 de outubro de 1844, quando se marca a entrada de Cristo no santuário celestial. E aí a gente chega na pergunta da Helenilda. O que vai ser purificado no céu, se não tem pecado no céu? Veja, lembra do que acontecia na terra? Os pecados do povo eram passados para o cordeiro e do cordeiro para o santuário. Isso era uma realidade terrestre que apontava para uma realidade espiritual. No mundo espiritual, como é que acontece? Nós lançamos o nosso pecado sobre Cristo e simbolicamente ele foi para o santuário celestial. Quais são os pecados que serão purificados no santuário celestial? Os seus, Helenilda, os meus. E Jesus está no santuário celestial desde 1844, no que a gente chama de grande dia da expiação. E esse é o ponto. Eu sei que eu fui muito rápido nesse negócio todo. A gente precisava de muito mais tempo para explicar tudo. Mas eu quero que vocês guardem uma coisa. Nós estamos vivendo o grande dia da expiação. E nós precisamos nos comportar nesse grande dia da expiação como as pessoas se comportavam no dia da expiação terrestre. Lembram que tudo que acontecia na terra tinha um paralelo espiritual? E como é que essas pessoas viviam? O que elas faziam no dia da expiação?
Levítico 23, 27. Levíticos 23, 27. Diz assim: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Essa é a data do dia da expiação. 10º dia do 7º mês. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. No dia da expiação, o povo deveria ficar em contrição. Talvez na sua Bíblia tenha essa palavra, contrição. O povo deveria se humilhar diante de Deus. No dia da expiação, durante aquelas 24 horas daquele dia, o povo ficava em oração, confessando os seus pecados, se sujeitando a Deus, enquanto o sumo sacerdote estava lá dentro do Santíssimo, fazendo expiação pelos pecados deles. No grande dia da expiação que nós estamos vivendo hoje, desde 1844 até um pouco antes da volta de Jesus, nós também temos que viver em contrição. Também temos que viver em confissão de pecados. Também temos que viver em humilhação diante de Deus. E humilhar-se diante de Deus não é ser diminuído por Ele, mas é reconhecer quem nós somos e quem Ele é. Humilhar-se diante de Deus é você dizer: Senhor, eu não tenho forças para vencer o pecado, mas eu quero receber forças de Ti. No grande dia da expiação que nós estamos vivendo hoje, está acontecendo hoje, queridos. Nós precisamos estar diante de Deus confessando nossos pecados. Sabe, não é tempo de brincar de ser cristão, não é tempo. Não é tempo de ser cristão mais ou menos, sabe? Uma parte eu sou de Cristo, outra parte eu não sou. Não é tempo de ser fiel só pela metade. Não, eu sou fiel a uma parte dos mandamentos e a outra parte não. Não é tempo de você brincar de cristianismo e aí no dia que você vai à igreja você é cristão, quando você está no seu trabalho você não é mais cristão. Não, não é dia de fazer isso. Nesse grande dia da expiação, é dia da gente ter um compromisso sério com Jesus. Um compromisso que é acima de todos os outros. E que se você for confrontado com alguma coisa que está contra a Bíblia, você tem que decidir ficar com a Bíblia. Porque no grande dia da expiação, as pessoas ficavam em contrição diante de Deus. E aí eu quero convidar você que me assiste de casa, talvez você não tenha compreendido tudo sobre essa doutrina do santuário, eu convido você a estudar mais. Mas o que eu posso te dizer é que nós estamos vivendo no dia da expiação. Jesus está no santuário celestial, no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo por você e por mim, fazendo expiação pelos pecados, mas também está fazendo julgamento sobre todas as pessoas que já passaram da terra. E um dia chegará a nossa vez. E nós devemos ser achados com Ele, aceitando a graça dEle. Eu convido você a, nesse grande dia da expiação que nós estamos vivendo, o dia profético, a você se sujeitar a Deus, se ajoelhar diante dEle e dizer: Senhor, eu sou teu, eu sou tua, e nada mais me tirará dessa situação. Faça essa decisão enquanto você ouve a música. Lá no Santo dos Santos, prostrado atrás do véu, tendo a arca da promessa, sacerdote de poder. Só Ele quem pode ali penetrar e o sacrifício oferecer, meus pecados expiar. Mas o véu então rasgou-se, mostrando o santo lugar.
lá no monte atroz, numa rude cruz, Ele me alcançou. Eu posso ir ao Santo dos Santos, me prostrar, fazer minha petição. Posso ir ao Santo dos Santos, mesmo sendo tão pequeno, seu plano me aproximou. Estou perto do grande Deus. Sacrifício de sangue não é preciso mais, pois Cristo na cruz morreu e o preço já pagou. Adoremos, pois agora o céu aberto está. Permita então poder entrar na presença do Senhor. Eu posso ir ao Santo dos Santos, me prostrar, fazer minha petição. Posso ir ao Santo dos Santos, mesmo sendo tão pequeno, seu plano me aproximou. Estou perto do grande Deus. Eu posso ir ao Santo dos Santos, me prostrar, fazer minha petição. Posso ir ao Santo dos Santos, mesmo sendo tão pequeno, seu plano me aproximou. Estou perto do grande Deus, perto do grande Deus. Amém. O Santo dos Santos está aberto agora. Aberto porque o nosso Senhor Jesus está lá. Nesse momento Ele intercede por você. E você não precisa ter medo, porque esse juízo investigativo que acontece hoje no Santuário Celestial, ele vai salvar aqueles que aceitarem a Jesus. Sim. Se você está com Cristo, você não tem que ter medo de nada. Sabe, a gente às vezes tem receio de estudar essas profecias porque dá medo na gente, mas não precisa ter medo, sabe? Daniel capítulo 7 diz que o juízo é para entregar o reino aos salvos. E os salvos, pela graça de Deus, somos nós também. E você de casa, se você tem Cristo ao seu lado, se você aceitou Jesus como seu Salvador, não tem que ter medo do juízo, porque Ele só vai declarar a sua salvação pela graça dEle. A grande questão é como nós vamos reagir diante desse conhecimento bíblico. A melhor reação que nós podemos ter é nos prostrar diante de Cristo e dizer: Senhor,
Eu sou teu, eu sou tua. E a partir de hoje eu vou viver só a tua vontade e nada mais. Porque desse jeito você estará com Cristo e com Cristo não tem perdição. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque tem todo esse conhecimento na tua palavra. Deus, eu te peço que o Senhor complete na mente das pessoas aquilo que eu não pude explicar, mas que elas entendam que nós estamos vivendo no grande dia da expiação e que no santuário celestial Jesus intercede por nós. Deus nos faz viver uma vida dos salvos, confiando na graça de Cristo, Senhor. Nós pedimos em nome dele, o nosso intercessor, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele, amém.